A obra de Deus aqui não passa da própria congregação cristã no Brasil. Porque está destruindo a obra de Deus, né? A obra de Deus para eles são os templos, a organização religiosa, né? E eles chamam isso, eles têm a pachorra de chamar isso de obra de Deus. E os coitados ainda dão glória. É uma ignorância que não tem tamanho desse senhor falar esse tamanho dessas asneiras, dizendo que não se pode ler, não se pode estudar a Bíblia, né? Se você tiver aí, abra aí a Bíblia que eu vou provar para você que o discurso desse homem é antibíblico. Se é antibíblico, é demoníaco, tá? Porque só tem ou você trabalha para Jesus ou você trabalha contra Jesus. Não dá para você ficar no meio do caminho, ok? Então, abra suas escrituras aí. Epístola do apóstolo Paulo, segundo Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 e 17, que está dizendo assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa passagem bíblica está falando que o conhecimento que Timóteo tem, desde criança, das sagradas letras, que são as escrituras, ela é poderosa para trazer a salvação. Ou seja, a salvação está em Cristo. São o estudo das Escrituras que nos faz aproximar mais de Cristo. O próprio apóstolo Paulo. Novamente o apóstolo Paulo fala na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, mais uma vez, capítulo 2, no versículo 15. Presta atenção no que ele vai falar agora. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. O que é manejar a palavra de Deus? Não é só pregação sem pé na cabeça, não. É manejar o conhecimento nas escrituras. E ele fala, procure apresentar-te, né, aprovado, como aquele que maneja, aprovado como aquele que maneja bem. Então Paulo está falando que um dos sinais de aprovação é você ter pleno conhecimento da palavra de Deus. É o que ele está dizendo, né, nesse versículo bíblico. Tá? E de novo, só que agora em 1 Timóteo, Paulo fala, olha só que bonito, persista em ler. Ele está ordenando. Timóteo, fica parado aí não, rapaz. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ele está mandando Timóteo dar aulas, ensinar. Ensinar quem? E ensinar o quê? Presta atenção, ensinar a igreja, ensinar a palavra de Deus. Até que eu vá. Mas este Senhor está expulsando essa orientação de Paulo. Ele está expulsando o Espírito Santo. E agora, tá, que é um chute debaixo das pernas desses anciões. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 23 e 24, Jesus Cristo está dizendo assim: na ressurreição, pois, aliás, os saduceus fazem uma pergunta para Jesus. Olha só que interessante. Os saduceus se aproximam e falam: Jesus, na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Ele está falando, olha Jesus, tem uma mulher lá que se casou com 7 dos irmãos, nenhum deu filho, então ela teve que casar com outro. Quando vinha a ressurreição? Porque os saduceus não criam na ressurreição, né? Então, quando ressuscitar, explica para nós, de quem será a mulher desses 7? Olha a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Jesus Cristo faz uma pergunta, uma indagação. Ele fala, olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Está aqui. Né?
Jesus Cristo repreendendo eles porque eles não tinham estudado as escrituras o suficiente ou não tinham entendido ainda essa parte a ponto de compreender a vontade de Deus. E aí nós temos em Atos também, no capítulo 17, 11, os bereanos são elogiados por Paulo porque eles acompanhavam com as escrituras na mão tudo o que Paulo falava. Agora eu te faço a pergunta. Você acredita mais no Juarez ou na palavra de Deus? Ou nos conselhos do apóstolo Paulo? Se você disser que você acredita no Juarez, glória a Deus, continua aí, seu lugar aí dentro mesmo, não saia, não pegue a Bíblia, porque ela não vai te ajudar em nada. Você é um morto e deve continuar morto, ok? Agora, se você disser, não tem como, eu fico com a palavra de Deus, que é as escrituras. Então explica, o que é que você está fazendo dentro deste lugar, aonde você já percebeu que lá não é o Espírito Santo quem governa, porque o Espírito Santo não pode estar expulsando o próprio Espírito Santo. O reino dividido entre si mesmo não pode subsistir. Palavras de Jesus Cristo. Ou seja, eu estou dizendo para você, o Espírito que está aí não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode lutar contra si mesmo. Você está me entendendo, querido? Agora vamos colocar aqui as respostas que ele deu. É sobre isso que ele chama de falta de educação. Respeita, irmão! Respeita o pai, a mãe, o ministério, viu? Respeita! O respeito deles é assim, ó. Não me questione, não me pergunte nada. Né? Eu não quero ser afrontado. Né? Isso não é falta de respeito não, meu querido. Esse é o seu trabalho como homem que está na frente do povo. Você deveria estar apto para redarguir, corrigir e ensinar, como está dizendo na própria palavra de Deus. A palavra de Deus também diz, como acabei de ler, você deveria manejar bem a palavra de Deus para responder os contradizentes, mas vocês não estão aptos, tá? Vocês estão aí, eu não sei nem porquê. É porque são homens mortos, né, que levantam outros mortos para pregar para o povo. Agora ouça aqui a resposta do Juarez. Ele manda um zap. O menino aí provavelmente faz algumas perguntas para ele, né, indignado com a pregação dele, e ele dá umas respostas. Você percebe que ele nas palavras ele está sendo legalzinho, mas você percebe que a temperatura está um pouco aquecida. Ouça aqui, ó. Juarez Massicano respondendo o garoto Danilo, que na cabeça do Juarez deveria estar sendo mal educado porque foi perguntar. Ouça aí. Amém. Deus que te abençoe, viu? Quando eu dou conselho no púlpito para a mocidade, é para não perder a mocidade. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Mas, irmão, ninguém lá é proibido de nada. Mesmo porque nós não proibimos de nada. Cada um dá conta da sua alma. Eu queria ver a alma de todos se salvar. Mas alguns não entendem o que a gente fala, pensam que a gente está levando para um lado de tirar alguém de dentro da igreja, né? Mas eu tenho 4 filhos, irmão, graças a Deus, todos dentro da graça, por causa da doutrina. Olha os absurdos que esse homem falou num trecho tão pequeno. Ele está insinuando, né, que as pessoas, o conselho dele para as pessoas não ler as escrituras é para conservar as pessoas, é para proteger as pessoas. Proteger de quê, rapaz? Se você quisesse proteger de fato as pessoas, você mandaria elas estudar a Bíblia, porque elas iam obter um maior pleno conhecimento do que a graça e do que é Cristo, e elas estariam amparadas, né, através do Espírito Santo. E aqui você também está querendo dizer que a graça é a congregação cristã no Brasil, né? Você está insinuando que a graça é a congregação cristã no Brasil e os seus filhos estão firmes ali dentro por conta da doutrina da CCB. Você está alegando que a doutrina da CCB é que é a grande protetora das almas. Se você estiver aqui dentro observando as doutrinas, você estará salvo. É um absurdo que não tem tamanho, gente. Segue aí, vamos ouvir o restante. E às vezes a doutrina machuca um pouco, pega pesado. Não machuca não, querido. Se as pessoas ficaram indignadas com o tamanho da heresia que você falou. Né? Isso não tem nada a ver com a doutrina que machucou. A doutrina
doutrina me machuca, né? A doutrina machucou, né? A doutrina me feriu, né? A doutrina não é a doutrina, não, querida. Não é a palavra de Deus que machucou as pessoas. Né? As pessoas que estão fazendo vídeos na internet falando não é por causa da doutrina, que aliás, não tem doutrina nenhuma no que você falou. Né? É as heresias que você pronunciou. Eu queria saber, rapaz, do Luiz Carlos de Viçosa, o que você fala sobre isso, Luiz Carlos? Você é o ancião do Brás? Você não fala nada? Na reunião ministerial de vocês, você fica caladinho aí? Sabe por quê? Porque você é conivente com isso, rapaz. Você fica com esses seus discursos frajuto, né? Ou seja, falando de Jesus e ao mesmo tempo dizendo que a palavra é o que sai da sua boca. Você, Luiz Carlos, vai ser julgado e com mais duro rigor do que esses outros anciões lesados que estão falando essas bobagens. Vamos ver aqui o restante. E antigamente nós não éramos assim, tinha simplicidade e amor no coração do povo. Olha aqui o absurdo. Ele está querendo dizer que simplicidade e amor é você calar a boca e baixar a cabeça. É, irmão, antigamente não era assim, não. Nós tinha simplicidade e amor. Ficava sentado lá ouvindo todo tipo de asneira e não falava nada. Primeiro porque vocês são chucro, vocês não vão ver mesmo nada errado, né? Vocês, o olhar de vocês é profetada. Você está sentado ali, o irmão falou que Deus vai virar meu cativeiro, para mim tá ótimo. Eu nem tô vendo se ele tá pregando evangelho ou não, se falou de Jesus na pregação toda ou não. Vocês não estão nem aí. Aí você está insinuando que as pessoas hoje em dia, se questionar, se perguntar, é porque está faltando amor e humildade. É duas palavras que eles ficam usando, né? Jogando na cara das pessoas. Amor e humildade. Se você me questionar, não tem amor. Se você me questionar, não tem humildade. Isso é diabólico, rapaz. Hoje, muita gente nova, vindo de outras denominações, questionando muita coisa. Não é bom nós orar, irmão, né? Ora a Deus te dá sabedoria. Não que eu tô falando que eu sou melhor que ninguém, não. Olha aí, vai orar a Deus, irmão, para Deus te dar sabedoria. Vocês estão questionando. Ou seja, ele está chamando as pessoas de estúpido ou de insensatos porque elas estão procurando explicações. Simples assim, ninguém foi lá para perguntar sobre a vida dele, ninguém quer saber quanto que ele tem de dinheiro no banco, as pessoas não foram lá perguntar nada da vida particular deles. Elas foram questioná-lo sobre a exposição pública dele, da sua profissão, da sua confissão de fé, que é falando o que ele acredita e exortando o povo. Isso para ele é falta de respeito. Não, isso é falta de respeito. Né? Esses camaradas são tão autoritários, eles querem subir em um púlpito, é um púlpito, pregar para uma multidão de pessoas e querem que toda essa multidão baixe a sua cabeça e vão embora sem questionar e nem falar um pio. Isso se chama ditadura. Pior do que ditadura. Vamos ouvir. Sou nada. Eu não tenho nada. Lá em cima eu só falo o que Deus manda. Não o que o homem gosta de escutar. Ai, que mentira. Deus manda. Você acha que Deus mandou esse homem falar alguma coisa sobre expulsar espírito de estudar a Bíblia? Esses homens, eles ficam se escondendo atrás desse jargão demoníaco. Eu falo o que Deus manda. Aí ele fala isso com toda a força de dentro, né? Dizendo que não, eu sou homem de Deus. Eu tô aqui mesmo para falar o que Deus manda. E o camarada fala um monte de asneira, rebatendo, pisando, menosprezando as escrituras sagradas. Vamos ouvir. E às vezes machuca um pouco, né? Mas é assim mesmo, filho. Cuida da tua alma para você salvar a tua alma, entrar no céu. É isso que nós queremos. Porque as novidades do dia estão tirando muitos de dentro da igreja. O amor está esfriando, né? Você pode ver que o amor está esfriando. Muitos não vão mais na igreja. Esse negócio do amor esfriando, eu já falei sobre a passagem bíblica, que eles distorcem essa passagem bíblica totalmente. Eles insinuam, eles pegam essa parte, o amor de muitos esfriará, ajunta com a parte de Daniel que fala do conhecimento. Aí eles ajuntam o conhecimento, aumentando o conhecimento, que está lá em Daniel, não tem nada a ver. Aí ele vem aqui em Mateus e ajunta o amor de muitos. Aí eles alegam, ou seja, eles criam Frankenstein, pegando duas passagens bíblicas que não tem nada a ver, para poder dizer,
por aumentar o conhecimento, o amor de muitos esfriarão. O cara cria um Frankenstein. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, abrindo os textos bíblicos e explicando aqui para vocês. É isso que dá. Esses homens aí, ó, não estudar a Bíblia, eles falam um monte de bobagem e acreditam que é Deus que está falando na boca deles. Tudo pode, né? Hoje tudo pode. É tudo liberado. Se usava costumes lá do tempo de Jesus Cristo, estão querendo usar hoje, sendo que nós temos uma doutrina, um ensinamento e temos tópicos. Tá certo? Agora, quanto ao irmão Luiz Carlos, ele tem uma sabedoria muito grande mesmo, irmão. Deus deu para ele da Bíblia. Se ele... Deus não deu nada, ele foi estudar, rapaz, seu mentiroso. Seu mentiroso. Você que é preguiçoso e você acredita nessas mentiras. Ah, quando o Luiz Carlos... Ah, Deus deu uma sabedoria. Ele tá fingindo, ele tá dizendo que o camarada deitou na cama dele, aí acordou, falando o Kairós, falando o Cronos, que nem eu falei no vídeo lá, que esse Luiz Carlos é um baita do hipócrita, né? Ficam falando mal de teólogos e ele fica usando termos teológicos nas pregações dele. Né? Aí tem uma palavra lá no grego para se referir ao amor, né? A palavra, ele nem lembrava da palavra, né? Ele nem lembrava, né, da palavra agape, né? Mas tá aí, ó, esse camarada acha que o gato lá de Minas Gerais, que o Marsola mentiu dizendo que é o mais velho, né? Ele acha que o gato deitou e acordou, já sabendo. Esse camarada leu um monte de livro aí, as pregações dele é totalmente absurda, né? Ou seja, perdeu o tempo dele estudando, mas ele estudou. Ele estudou. Então não vem com esse discurso furado dizendo que Deus deu para ele. Ah, para lá, rapaz. É porque na CB é assim, você vai lá no culto, Deus fala, receba, ele recebeu e já foi embora sabendo tudo. É assim, receba! Por que você não confessa aí, Juarez? Não, o Luiz Carlos estudou, ele leu muitos livros, ele estudou e pipipi, papapá. Por que você não fala isso? Não pode, né? Porque aí você vai cair em contradição. Aí fica aí, o garoto provavelmente mencionou Luiz Carlos, te deu um checkmate, E você, por falta de humildade, né? Por falta de humildade, você está insinuando que o Luiz Carlos, o gato de Minas Gerais, deitou, dormiu e acordou, né, sabendo o que é Cronos, né, o que é Kairós, né, o que é agape. Brincadeira. Vamos ler. Estudo eu não sei, irmão. Eu nunca, né, perguntei e também não me interessa, entendeu? Não me interessa se ele estuda. O que me interessa é salvar a alma, irmão. Se você estiver preocupado com a vida eterna... Olha aí, não me interessa, irmão, ele já ficou bravo aqui. Não me interessa também se ele estuda. O que me interessa é salvar a alma. Isso é discurso retórico furado, tá? Conhecimento bíblico faz parte da salvação da sua alma. Porque o apóstolo Paulo falou assim, desde criança você sabe as sagradas letras, o que te fará sábio para a salvação. Então, se você não sabe nada de escritura, obviamente esse texto se aplica a você da forma contrária. A sua ignorância, aliás, a sua falta de conhecimento bíblico te faz ignorante para a salvação. Ou seja, você está mais longe da salvação. Texto bíblico aplicado no modo, né, inverso. Simples. Aí sim, você vai bem. Tá bom, querido? E não se preocupar com esse, com aquele, que falou, que não falou. É assim, eu guardo o que serve para mim. O que não serve eu deixo de lado e fico em paz. E não crio polêmica com nada. Entendeu, meu filho? Deus que te abençoe, viu? Deus que te abençoe grandemente. Que Deus te ilumine, te ajude, que você ganhe a vida eterna com todos nós. Tá bom? Você, tua família. Deus te abençoe, viu? Fica com Deus, querido. Só para você ficar sabendo, tá? 3 moços da minha comum começou estudo bíblico e não congrega mais. Parou na graça. Parou na graça. Olha aí. O cara não estuda a Bíblia, ele fica com esse jargão no CCB. Olha só. 3 moços da comum dele começou a estudar a Bíblia, não querem saber mais da CCB. Aí ele fala que parou na graça. Ou seja, quando a pessoa para de frequentar a CCB, significa que você parou na graça. Tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Não tem.
falta de humildade para esse homem parar e falar assim, meu Deus, gente, tem algum problema grave em nós? Tem um problema grave na gente, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode estar errada. Então, porque se todo mundo que está estudando a Bíblia está parando de frequentar a CCB, é porque, gente, a Bíblia está mostrando alguma coisa para eles que está em confronto com o que a gente fala aqui. É essa a leitura sóbria, correta, verdadeira que esse senhor deveria fazer. Mas não, gente. Ele prefere acreditar o estudo bíblico, a Bíblia, qualquer coisa está errada, menos a CCB. Isso é idolatria e dá brava. Ouça aí. Eu tenho referência e tenho prova do que está acontecendo, não só na minha comum, em outras várias comuns, tá bom? E ninguém está proibindo ninguém de ler a Bíblia. Primeiro que é óbvio que você tem provas, são fatos, as pessoas estão parando mesmo. Isso não quer dizer que elas estão erradas, né? Ou seja, você vai falar isso, eu vou provar, não precisa provar, a gente sabe, vocês estão desesperados. Essa sua pregação do Braz é uma pregação desesperada, tá? Querendo que as pessoas param de ler a Bíblia porque está todo mundo indo embora da congregação, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu até esqueci o que ele falou agora no final. E ninguém está proibindo ninguém de... Outra coisa, ninguém está proibindo ninguém. A questão não é proibir, a questão é você dizer que Deus está falando na sua boca para as pessoas não lerem ou não estudar a Bíblia. Aí vem que esse discurso furar, ninguém está proibindo, não, irmão, ninguém está proibindo. Vocês desestimulam as pessoas, vocês dizem que é Deus que está falando na sua boca, que é para as pessoas não lerem, ou seja, vocês influenciam as pessoas, criando nela um costume antibíblico e herético, e vem querer se defender agora dizendo, irmão, a gente não está mandando, proibindo ninguém, né? É lógico que não está, porque na lei do nosso país não te dá essa autonomia. Mas se nós tivéssemos em um país, né, onde vocês tivessem total poder sobre o povo, vocês iam proibir sim. Porque vocês estão preocupados e bravos com as pessoas que estão lendo a Bíblia. Ou seja, ler a Bíblia. É dever nosso ler a Bíblia. Não precisa me explicar que não é dever. É dever nosso. Eu leio a Bíblia todos os dias. Tá bom, meu caro? Deus que te abençoe, viu? Irmão, você tá mentindo. Eu tenho todo o direito de não acreditar no que você tá falando. Que lê a Bíblia todos. Eu conheço os CCBs, eu estive aí no meio. Não lê. Se você lesse todos os dias, você teria apreço pelas Escrituras Sagradas. Você tá fazendo um discurso aí só para tentar dar alguma resposta lá pro moço, tá? Porque parece que nesse segundo áudio você levou, né, um cheque do menino e você está tentando ali se consertar, ou seja, você viu, o menino deve ter dado um cheque nesse senhor, tipo assim, eu não posso mais forçar por esse lado, porque o moleque me provou que eu tô errado. Então ele tá tentando dar uma amenizada, eu sei, mas a gente não tá proibindo não, eu também leio todos os dias. Lê nada, eu não acredito que você leia. Vamos ver. Amém, irmão Danilo, tudo bem? Tudo em paz? Então, aqui ele já tá tranquilo. Parece que esse áudio aqui é o primeiro, tá, gente? Eu errei, ó. Parece que esse áudio é o primeiro. Amém, Danilo. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Depois o tom de voz dele mudou. Você pode ver que nesse ele tá um pouco mais alegre, mais solto. Depois, né, esse áudio que a gente acabou de ouvir, esse sim parece que é o áudio final. Ele já levou um checkmate e tava tentando corrigir alguma coisa. Olha. Não, meu irmão, acho que distorceram a conversa que eu falei no Brás, né? Imagina, a gente tem que saber da Bíblia. Sim, eu falei de estudo bíblico, gente que está estudando a Bíblia e compreendendo a exortação da palavra. Fui muito bem claro. Estudo bíblico e que estão contendendo contra a exortação da palavra. Isso mesmo. Foi esse absurdo que você falou. A Bíblia fala, pregue 2 ou 3, o resto julgue. Nós devemos julgar quem está pregando. E você não quer que as pessoas julguem. E você chama isso de espiritado, que precisa ser expulso. Se para você ofendeu, eu peço perdão, tá bom? Mas eu não fiz isso com intenção de ofender ninguém. E não estou proibindo ninguém de estudar a Bíblia. Mesmo porque eu leio a Bíblia todo dia. Entendeu, meu caro?
É isso, viu, meu querido? Não estou querendo criar polêmica dentro da congregação e nem dentro do ministério, nem com a mocidade. Tá bom? Me perdoa no nome do Senhor Jesus se você entendeu errado. Você me perdoa, mas eu não falei nada com essa intenção. Tá bom? Deus te abençoe, um bom dia, uma boa semana. Salve a tua casa, viu? Será saudado. Saldo sim. Ai, gente do céu. É o nível do ministério da CCB. É uma piada. Isso aí é uma piada, esse senhor. E ele pregou todo solto, com toda autoridade, falando aquele monte de asneira, e os jovens da CCB dando glória a Deus. É uma igreja afundada na ignorância. Eles cultuam a ignorância. Eles inventaram a ideia de quanto mais ignorante você for, mais você é usado por Deus. Rapaz, não dá para duvidar de nada do que o diabo cria para tentar enganar as pessoas. Tá aí, uma denominação inteira enganada. O falso espírito de Cristo, esses espíritos malignos, governa a CCB com tranquilidade. Esses homens são devotos dessas asneiras que eles falam. Acorda, meu irmão. Você continuar aí, você sabe onde você vai parar, né? Deus abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.